Bom dia, irmãos e irmãs em Cristo que nos acompanham através dos meios de comunicação. Hoje, dia 11 de julho, celebramos na segunda-feira da 15ª semana do Tempo Comum a memória de São Bento, abade. As leituras encontram-se nas páginas 1413 e seguintes. Com devoção, vamos dar início a esta celebração presidida pelo Reverendo Padre Daniel Carvalho Ribeiro. Farei de ti um grande povo e te abençoarei. Exaltarei o teu nome e serás para todos uma fonte de bênçãos. A Santa Missa de hoje é celebrada pela intenção de Teresa Lai Souza, Beatriz Maria da Costa e Gregório Jesus da Costa. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus que é Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs em Cristo, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, hoje em memória de São Bento, abade, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, actos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de cada um de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, que fizestes de São Bento um mestre insigne na escola do serviço divino, concedei-nos que, preferindo a todas as coisas o vosso amor, alcancemos de coração alegre e generoso pelo caminho dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Leitura do livro de Isaías. Escutai a palavra do Senhor, chefes de Sodoma. Dai ouvidos ao ensinamento do nosso Deus, povo de Gomorra. De que me servem os vossos inúmeros sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de vitelos. Detesto o sangue de touros, cordeiros e cabritos. Quando vindes à minha presença, quem nos convidou a pisar os meus átrios? Deixai de me trazer ofertas inúteis. O fumo do incenso me repugna. Não suporto as luas novas, os sábados, as assembleias, a impiedade das vossas festas. Abomino do íntimo da alma as vossas luas novas e as vossas solenidades, que se tornaram um peso para mim, e não as suporto mais. Quando levantais as mãos, desvio de vós o meu olhar, ainda que multipliqueis as vossas preces. Não lhes darei atenção, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, afastai dos meus olhos a malícia das vossas ações. Deixai de praticar o mal e aprendei a fazer o bem. Respeitai o direito,
protegei o oprimido. Fazei justiça ao órfão, defendei a causa da viúva. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A quem segue o caminho reto, darei a salvação de Deus. A quem segue o caminho reto, darei a salvação de Deus. Não é pelos sacrifícios que eu te repreendo. Os teus holocaustos estão sempre na minha presença. Não aceito os novilhos da tua casa, nem os cabritos do teu rebanho. A quem segue o caminho reto, darei a salvação de Deus. Como falas tanto da minha lei e trazes na boca a minha aliança, tu que detestas os meus ensinamentos e desprezas as minhas palavras. A quem segue o caminho reto, darei a salvação de Deus. Fizeste isto e eu calei-me. Pensaste que eu era como tu. Hei de acusar-te e lançar-te tudo em rosto. Honra-me quem me oferece um sacrifício de louvor. A quem segue o caminho reto, darei a salvação de Deus. A quem segue o caminho reto, darei a salvação de Deus. Aleluia, aleluia. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, por neles é o reino dos céus. Aleluia, Aleluia, aleluia. aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: Não penseis que eu vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. De facto, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora da sua sogra, de maneira que os inimigos do homem são os da sua casa. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz para me seguir, não é digno de mim. Quem encontrar a sua vida, há de perdê-la. E quem perder a sua vida por minha causa, há de encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe a um profeta por ele ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por ele ser justo, receberá a recompensa de justo. Se alguém der de beber, nem que seja um copo de água fresca, a um destes pequeninos, por ele ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Depois de ter dado estas instruções aos 12 discípulos, Jesus partiu, para ir ensinar e pregar nas cidades daquela gente. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos traz palavras claras, mas palavras duras de Nosso Senhor. Jesus diz assim: não penseis que eu vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Depois adiante o Evangelho diz: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz para me seguir, não é digno de mim. Essas palavras nos dizem sobre o amor a Deus. Na sequência o Evangelho diz assim: e se alguém der de beber, nem que seja um copo de água fresca, a um destes pequeninos, por ele ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Essa parte do Evangelho está dizendo sobre o amor ao próximo, sempre inseparável, o amor a Deus e o amor ao próximo.
Irmãos e irmãs, os maiores exemplos de pessoas que viveram o Evangelho na sua radicalidade. E aqui é preciso dizer, mesmo que muitas pessoas tenham uma aflição, mesmo que muitas pessoas sintam uma repulsa quando ouvem estas palavras, o Evangelho nos pede uma vida radical. O Evangelho nos pede uma vida com uma clareza muito grande daquilo que é o essencial para cada um de nós. O essencial para cada um de nós é o amor. Quanto mais nós servimos, quanto mais nós amamos, quanto mais nós fazemos o bem, mais nós parecemos com Deus, mais nós atingimos a finalidade da vida humana, mais felizes nós somos. Os maiores exemplos de pessoas que viveram aquilo que o Evangelho pede a cada um de nós são os santos. Conta a história de Santo Inácio de Loyola, um homem que era do exército, um militar, depois de muita luta espiritual até a sua conversão, enfermo. Depois que ele se converteu, ele dizia a si mesmo: se os santos conseguiram, eu também posso conseguir. Se os santos conseguiram, eu também posso conseguir. Veja, nada é mais nobre, nada é mais lindo. Não existe aventura nenhuma no mundo que é mais importante do que tornarmos-nos santos. A busca da santidade seguramente é aquilo que deve atrair mais o coração do ser humano. Cada história de um santo é algo fantástico. Cada história de um santo nos arrepia e nos dá uma certeza. Eles encontraram a verdadeira felicidade, mesmo em meio, mesmo diante de desafios e problemas. A liturgia de hoje, que interessante, é uma providência de Deus. O texto falando de desapegar-se de si mesmo. A leitura de hoje, o Evangelho de hoje nos conta a história de um homem totalmente desapegado. De um homem que deixou o mundo de uma forma tão radical, tão profunda, que se tornou um imã para atrair pessoas a Deus. Nós estamos falando de São Bento. São Bento nasceu na Itália, na região da Úmbria. Nasceu por volta do ano de 480. Depois ele faleceu no ano de 547. Portanto, viveu aproximadamente 67 anos de idade. De família rica, tinha uma ama, uma pessoa que cuidava dele, uma pessoa que ajudou no crescimento dele, uma pessoa que dava leite para ele, uma pessoa que começou a ajudá-lo nos seus estudos. E depois os pais perceberam, eles vivendo no interior da Itália, os pais perceberam que aquele filho merecia uma educação melhor. Então, quando ele já era um pouco maior, ele foi enviado, ele foi levado para Roma. E em Roma ele começou a cursar filosofia. Aos poucos ele foi adquirindo conhecimento humano, conhecimento das ciências. E conta a história que o prazer daquele jovem, mesmo que ele gostava dos estudos e tinha capacidade intelectual, o prazer dele estava no silêncio. O prazer dele estava na meditação. O prazer estava em ficar com Deus. Rapidamente, um monge, ao encontrar-se com ele, deu um hábito para ele. E ele não resistiu à santa tentação. Ele foi para um local excluso, para um local afastado, e naquele local, em uma gruta, passou por 3 anos rezando, por 3 anos fazendo penitência, por 3 anos preparando o seu próprio alimento, uma vida de profunda simplicidade. E aquilo começou a atrair outras pessoas para segui-lo. Aos poucos ele foi percebendo que ele tinha muitos discípulos, muitas pessoas estavam próximas dele, e aquelas pessoas queriam fazê-lo como se fosse um grande mestre, aquelas pessoas queriam fazê-lo como se fosse um guru, como se fosse um pequeno Deus, e aquilo não trazia paz para o coração de Bento. Então Bento se afasta, vai para outro lugar. Aqui nós temos o Monte Subiaco, onde os beneditinos têm a sua fundação e depois o desenvolvimento de toda a ordem. E depois, neste novo local, ele continua contemplando, continua rezando. E aos poucos, como acontece com todos os santos, o santo tem um poder natural de atração. Eles atraem as pessoas para Deus. Outras pessoas começaram a segui-lo, mesmo naquele lugar novo.
E aos poucos foram surgindo os mosteiros, as construções. E São Bento dizia assim, a regra de São Bento ela é muito exigente, mas ela é muito bela. A regra de São Bento, escrita há mais de 1500 anos, serve para nós nos dias de hoje. Et ora labora, oração e trabalho. Os mosteiros começaram a ser construídos, os seguidores de Jesus, através da ordem de São Bento, começaram a aparecer, e começou a aparecer também os ciúmes, a inveja, mesmo de pessoas que moravam com Bento. Aos poucos as pessoas começaram, os monges, aqueles que viviam na casa dele, aqueles que eram como se fossem irmãos, como o evangelho de hoje diz, às vezes a perseguição vem dentro de casa. Pai e mãe, nós amamos, nós admiramos, nós agradecemos por tudo, mas a nossa esperança, o nosso modelo, a nossa segurança está em Deus. Aquele que é perfeito, aquele que nos criou foi Deus. E a perseguição começou. E conta a história, quem conta a história de São Bento é São Gregório Magno. São Gregório Magno, um grande santo da igreja, um grande papa, falecido ali mais ou menos pelo ano de 600, então praticamente da mesma geração de Bento. São Gregório Magno conta que aquilo que ele escreveu porque ele ouviu diretamente de 4 discípulos de São Bento. São Gregório Magno foi aquele que depois dos mosteiros beneditinos terem se consolidado ali naquela região, terem se consolidado na Europa, São Gregório Magno disse para os monges, agora vocês vão evangelizar a Europa toda. E começou a enviar aqueles monges para lugares diferentes. E eles começaram a fundar mosteiros, e ao redor dos mosteiros começaram a surgir as cidades, do jeito que acontece até hoje. Vamos no centro de muitas cidades, tem uma igreja, antigamente era um mosteiro, e ao redor surgiam hospitais, escolas, obra de caridade, e o local onde viviam as famílias. Com o envio dos monges para a evangelização, foi construindo-se, depois da queda do Império Romano, a civilização ocidental. A civilização ocidental, ela foi berçada pela Igreja Católica. É preciso uma honestidade intelectual e esta é a grande verdade. Com a inveja, com os ciúmes, conta a história que os próprios monges, certa vez, no momento da ceia, prepararam um cálice para eles cearem, para eles brindarem, e era comum que nos momentos principais do ano, nas grandes festas litúrgicas, os monges faziam uma grande ceia, mas aquele cálice estava envenenado. E conta a história que São Bento, pegando aquele cálice, ele fez o sinal da cruz sobre o cálice. Pode abrir um parênteses agora. O sinal da cruz que nós fazemos, de onde que vem? Com todo respeito aos protestantes, os protestantes vêm da divisão criada por Martinho Lutero em 1517. Aí está os protestantes. A Igreja Católica ela tem uma história de 2000 anos. A Igreja Católica, quando nós vemos a missa, nós já percebemos ali em São Justino, no ano 150, a segunda oração eucarística. A liturgia que nós celebramos, a estrutura da missa, ela vem do tempo dos apóstolos. A igreja ela tem uma história belíssima. Conta a história da igreja que os mártires, quando eles estavam indo para serem mortos, eles traçavam sobre eles o sinal da cruz. Faziam o sinal da cruz sobre eles. De onde vem o sinal da cruz que nós fazemos? No começo da missa, no fim da missa, quando nós passamos em frente a uma igreja, vem dos mártires. Aqui é antes do ano 313, ali é pelo ano 200 mais ou menos. São Bento, aqui nós estamos no ano 500, antes de beber o cálice, traçou o sinal da cruz. E conta a história que aquele cálice explodiu, ele não morreu envenenado. Depois de um tempo, e é muito interessante que o demônio, ele pode descansar, mas ele não dorme, ele não desiste. E aí o demônio voltou através da inveja daqueles monges, ou de alguns daqueles monges. Prepararam então um veneno em um pão, pegaram um pão e prepararam o veneno. E conta a história, nós temos muitas imagens de São Bento que representa isso, um corvo, como se fosse um urubu, um pássaro preto, veio, pegou o pão, bicou aquele pão e levou aquele pão embora. Novamente, São Bento não foi morto, não foi envenenado. Queridos irmãos e irmãs, existem pessoas maravilhosas no mundo.
Existem pessoas que é como se fosse um presente de Deus a cada um de nós. Existem pessoas que são fantásticas, existem pessoas que são santas, mas não se iluda, aqui está a verdade. Também existe pessoa que não gosta de você. Também existem pessoas que não querem o seu bem. Por melhor que você seja, também existem pessoas que infelizmente vão se alegrar quando as coisas não forem bem na sua vida. Existem pessoas que têm inveja de você. Existem pessoas, infelizmente, é duro, mas é verdade, existem pessoas que torcem para as coisas darem errado, que querem o seu fracasso. Se o próprio amor encarnado, a própria bondade encarnada, que foi Jesus, que só fez o bem, foi assim com ele. Se com os santos que só fizeram bem, aconteceu isso com os santos, o que não vai acontecer com cada um de nós? Por isso, São Bento, ele sabia. A proteção dele não estava em ritos macabros. A proteção dele não estava em bruxaria. A proteção dele não estava no horóscopo. A proteção dele não estava em superstições mundanas. Com todo respeito, a proteção dele não estava no espiritismo. A proteção dele estava em nosso Senhor Jesus Cristo. A proteção dele estava naquela medalha que era abençoada e representava a presença de Deus. Por isso, querido irmão, querida irmã, o mal existe, o mal age, mas uma pessoa que está com Deus, ela está segura. Uma pessoa que está com Deus, ela está protegida. Por isso, foco, olhos, atenção em nosso Senhor Jesus Cristo. Ali está a alegria dos santos, ali está a segurança daqueles que querem viver bem. Querido irmão, querida irmã, que Deus lhe ajude, a exemplo de São Bento, a ter uma opção fundamental, definitiva por nosso Senhor, na sua vocação, no seu estado de vida, no seu trabalho, mas que cada um de nós, e a vida nos ensina isso, que nós tenhamos clareza e certeza. A alegria, a felicidade, a segurança que nós tanto procuramos, só pode vir de Deus. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, que agora vos apresentamos e para nós vai se tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem, que agora vos apresentamos e para nós vai se tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Olhai benignamente, Senhor, para os dons que vos apresentamos na festa de São Bento, e fazei que, imitando o seu exemplo, vos procuremos em todas as coisas, a fim de merecermos encontrar o vosso serviço, o dom da unidade e da paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente o nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre em toda parte. Ao recordar os santos que, por amor do reino dos céus, se consagraram a Cristo vosso Filho, celebramos a vossa admirável providência. Nele, restituís ao homem a santidade original e nos fazeis saborear na terra os dons que reservastes para a vida futura.
Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava, para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Stephen e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, com São Bento de Núrcia, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, rezemos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias. Para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos na paz de Cristo.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Oremos. Senhor, que neste divino sacramento nos destes o penhor da vida eterna. Concedei-nos que, seguindo os ensinamentos de São Bento, perseveremos fielmente no vosso serviço e amemos os nossos irmãos com sincera caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Brevíssimo comunicado: durante a semana, de segunda a sábado, a Santa Missa continuará sendo transmitida, continuará sendo rezada no mesmo horário que nós tivemos hoje. Horário aqui de Macau, 8h30 da manhã. Aqueles que nos acompanham de Portugal, a missa acontece de madrugada, a 1h30 da madrugada. Quem nos acompanha do Brasil, 21h30, 9h30 da noite. Aqueles que estão aqui em Macau, que não podem ir às igrejas, quando receberem um link, ou se tiverem um link da missa, envie para outros católicos e também para amigos e familiares. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Bento de Núrcia, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Tenhamos todos uma abençoada semana e de em paz, que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Oração de São Roque. Ó São Roque, tu que deixastes a tranquilidade do lar e foste socorrer os doentes, não recuaste nem mesmo diante da peste e da morte.
Lembra-te de nós e socorre-nos com igual amor. Defende-nos da peste e da doença. Dá-nos saúde, paz na família e espírito comunitário. Fortalece em nós a fé e a esperança. Na presença de Deus que nos encoraja. Na construção de um mundo humano e justo. Concede-nos estas graças pelos méritos de Jesus Cristo, com o qual partilhaste a dor e o sofrimento, e que agora vive com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Roque, rogai por nós.